Abra a tua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Hoje é domingo de Páscoa. E a Páscoa, no cristianismo, é a festa mais importante. De alguma forma, todo mês, quando a gente celebra a ceia, a gente está celebrando uma versão da Páscoa. E a ceia é uma celebração de Páscoa. Mas há um sentido profético na primeira Páscoa, nesse texto que eu pedi para você abrir, que está em Êxodo capítulo 12. Há um sentido profético naquela ceia, naquele momento em que Deus estava promovendo uma grande libertação, orientando o seu povo a sacrificar um cordeiro, passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. Aquela ceia, aquele jantar, aquele banquete, profetizava um outro banquete, profetizava o banquete da ceia com Jesus e os seus discípulos. E o banquete da ceia de Jesus, orientado aos discípulos de Jesus a continuarem celebrando até que ele voltasse, e é o que nós fazemos hoje, também profetiza algo do futuro. Profetiza um momento em que todos nós, todos os discípulos de Jesus, estaremos juntos, celebrando uma grande ceia com o nosso Senhor. A Páscoa aponta para o futuro de várias formas. Sempre enfatizamos a morte do Cordeiro, porque foi a morte do Cordeiro que promoveu a libertação, promoveu a cura, promoveu a vida. A morte do Cordeiro promoveu a vida dos filhos de Deus. Não dá para falar de vida sem falar de morte. Não dá para falar da ressurreição sem falar da cruz. E sempre damos estas ênfases quando falamos da Páscoa, mas hoje eu quero mencionar o sacrifício do Cordeiro, mas eu quero ir além. Eu quero chegar lá naquela ceia, lá naquele banquete do futuro, porque a palavra de Deus nos ensina a olharmos para o futuro, a olharmos para o céu, a olharmos para a eternidade. E eu quero fazer esse exercício com você nessa noite. E vamos começar com o texto de Êxodo. Vamos orar. Pai amado, nós temos entendido, na medida que o Senhor tem nos revelado pela Tua palavra, a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e como o Senhor veio tipificando em toda a história, através do tabernáculo de Moisés, do templo, do rei Salomão, todos os sistemas de sacrifício, como tudo isso exemplificava a grande oferta de Jesus Cristo, de si mesmo, na cruz do Calvário. Temos também tido revelação da Tua palavra, do quanto o Senhor almeja um momento que para nós, na nossa história, ainda acontecerá no futuro. E Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor tem uma história, o Senhor está escrevendo e construindo uma história, e fazendo de nós participantes. Obrigado porque o Senhor tem planos para nós. O Senhor tem
pensamentos bons para cada um de nós. Obrigado, Pai, pela obra do Calvário, pela obra da cruz. Muito obrigado pela obra da ressurreição. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito a cada um de nós. Nessa hora, Pai, que a gente vai ler alguns textos da Tua Palavra, eu te peço que o nosso espírito esteja aberto. Espírito Santo, ajuda-nos a abrir o nosso espírito e o nosso entendimento para aquilo que da Tua Palavra podemos aprender, podemos compreender um pouco mais do Teu amor, um pouco mais dos Teus planos. Pai, cedemos ao Senhor mais uma vez a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para sermos tocados por Ti, ministrados por Ti, e qualquer coisa em nós que tenha se levantado contra o Teu conhecimento, seja destruído no nome de Jesus, porque queremos mais revelação do Senhor. Atende-nos assim, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21. Todo o capítulo fala sobre a ceia, mas eu separei alguns versos apenas, de 21 a 27. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que eu vou fazer. Êxodo 12, a partir do verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém, queridos? Esse primeiro banquete, essa primeira ceia, essa primeira Páscoa, nós queremos destacar da seguinte forma: essa primeira Páscoa é a ceia da libertação do cativeiro. Fale comigo, a ceia da libertação do cativeiro. Era um jantar, era um banquete, não tinha apenas o carneiro, tinha vários elementos na mesa, e cada um dos elementos na mesa significava alguma coisa relacionada a Jesus, significava alguma verdade da libertação que Deus estava promovendo para todo o povo. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Estão comigo? Posso seguir? Ok. Então a primeira palavra, a primeira ceia, a palavra-chave nessa primeira ceia é libertação. A ceia da libertação ao cativeiro. O cordeiro significava Jesus. Amém? Tranquilo, né? A gente já sabe disso. As ervas amargas na mesa também significava a amargueza do pecado, mas de alguma forma, uma amargueza que Jesus passaria na cruz do Calvário também. Não por causa dos pecados porque ele não tinha pecado nenhum, nem tinha iniquidade, nem carregava a iniquidade dele mesmo, porque ele nasceu da semente da palavra de Deus, é o Espírito Santo. Ele não nasceu de José, ele não herdou dele mesmo a iniquidade, mas ele puxou para si
trouxe para si o peso do pecado e da iniquidade de todos nós e da história da humanidade, de toda a humanidade, puxou para si. Portanto, as ervas amargas na mesa do povo, nessa ceia, também representava a amargueza que nós, cada um de nós, faríamos Jesus passar no tempo da sua encarnação, até chegar no Calvário, até chegar à cruz. E também os demais elementos que compunham essa ceia, compunham esse jantar, todos eles apontavam para sacrifício, lembravam da amargueza do pecado, mas revelavam uma obra de libertação que Deus estava promovendo para todos eles. Mas este primeiro sacrifício, ele não continha toda a revelação. Ele não explicava toda a obra. Ele não contava toda a história, porque a revelação de Deus é progressiva na história de Israel. Nem tudo estava contado aqui. Depois disso, eles são libertos, a 10ª praga é enviada para o Egito, o faraó liberta, autoriza, eles saem, vão para o deserto. No deserto, nos 40 anos, Deus dá a lei para Moisés, e na lei há uma orientação para a construção do tabernáculo, e a estrutura de todo o trabalho levítico, todo o trabalho sacerdotal é dado por Deus a Moisés no deserto. Tudo isso é estruturado, mas não era toda a revelação. Todos os elementos da ceia, todos os elementos da primeira Páscoa, todos os elementos da lei mosaica, tudo que Deus estava mostrando para aquele povo apontava para algo mais precioso no futuro. Eles não entendiam, a não ser pela fé. Deus falou isso para Moisés. Moisés, o autor de Hebreus, no capítulo 11, fala isso, que Moisés sabia. Ele sabia que Deus estava preparando no futuro aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Porque Deus revelou isso para Moisés. Deus falou para Moisés a respeito do Éden e de como a história da revelação começou. E apontando para o futuro, apontando para a cruz, apontando para alguns milhares de anos depois, talvez 1.500 anos depois, mais ou menos em torno disso, Jesus entraria em cena na história, e essa primeira ceia, ela profetizava aquele momento em que Jesus estava com os seus discípulos, reunido, no momento em que ele pegou o pão e ele disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei. Também aquele momento em que nós sempre lembramos, quando celebramos a ceia, que ele pega o cálice representava o sangue do Cordeiro, representava o sangue dele mesmo, do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, que promoveria libertação. Esta primeira Páscoa apontava para a Páscoa de Jesus. E eu quero ler o texto que está em Mateus capítulo 26, também está registrado em Lucas e também em Marcos, e também em 1 Coríntios capítulo 11, mas eu escolhi o texto de Mateus capítulo 26, de 26 a 30, para observar algo nessa segunda ceia aqui, nesse momento que estava sendo profetizado lá na primeira Páscoa. A celebração da Páscoa veio acontecendo na história, e todas as celebrações apontavam para este momento aqui, 1.400 anos depois, basicamente. Mateus 26, de 26 a 30, diz assim: enquanto comiam, Jesus está reunido com os seus discípulos, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão,
e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esse verso 29 é muito interessante. No verso 30 diz: e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Provavelmente, o hino que eles cantaram é baseado no Salmo 115 a 118. No começo da Páscoa, eles cantavam um hino que geralmente era um salmo de 113 a 114. E no final da celebração da Páscoa, se cantava o Salmo 115 ao Salmo 118. E assim eles finalizaram a celebração. Agora, esse verso 29, ele fala algo do futuro ainda. Se a primeira Páscoa de Êxodo capítulo 12 era uma referência profética desse momento, 1400 anos depois, em que Jesus estava reunido com os seus discípulos, Jesus insere um elemento profético novo nessa celebração de Páscoa, apontando para algo no futuro que ele desejava que acontecesse o mais rápido possível. Curiosamente, de alguma forma, Jesus sabia, ele tinha se esvaziado da sua glória, haviam muitas limitações em Jesus, mesmo encarnado, mesmo sendo Deus, totalmente homem, totalmente Deus. Ele se limitou, ele se esvaziou da sua glória. Ele só sabia aquilo que o Pai mostrava para ele, falava para ele, o que o Espírito Santo revelava para ele. Mas ele sabia que no futuro, algo que tinha sido já planejado desde a eternidade, muito embora houvesse um conjunto de limitações em Jesus aqui, ele aponta para uma terceira ceia, para um momento que seria o ápice da ceia, seria a maior de todas as ceias, que todo o povo de Deus estivesse celebrando, estaria celebrando, estará celebrando juntamente com Jesus. E no verso 29, ele se refere a essa ceia: não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esse terceiro momento, essa terceira ceia, esse terceiro jantar, esse banquete, está registrado no capítulo 19 de Apocalipse. E Jesus instiga o coração dos seus discípulos nesse momento para pensar no futuro. É muito interessante como Jesus ensina os seus discípulos a pensarem no céu, porque essa ceia não vai estar acontecendo na terra. Essa ceia, essa terceira ceia vai estar acontecendo no céu. E Jesus instiga os seus discípulos a pensarem na eternidade, a pensarem no céu, a não ficarem presos na terra, nas coisas da terra, nas limitações da terra, nos sofrimentos da terra, nas aflições da terra, nas grandes limitações que nós temos na terra, seja ela de caráter emocional, seja ela de caráter financeiro, seja ela de caráter de saúde, seja lá quais são as limitações que nós temos nessa terra, nesse mundo. Jesus ensina aos seus discípulos
a olharem para a eternidade. O Novo Testamento inteiro ensina os seus discípulos a olharem para a eternidade. Amém, queridos? Estão comigo? Eu quero exercitar isso com vocês, eu quero olhar para a eternidade. Porque a nossa vida cristã, ela não tem sentido se nós não olharmos para a eternidade. Paulo chega a dizer que nós seríamos as pessoas mais infelizes dessa terra se nós tivermos como esperança, ou esperança de consolo, ou esperança de satisfação apenas as coisas desse mundo, ou aquilo que este mundo pode nos oferecer. Passamos por lutas, amados? Sim ou não? Aflições emocionais? Sim ou não? Quem já precisou administrar grandes feridas emocionais na sua vida? Promovida por injustiças, promovida por abandonos, promovida por violências, por agressões, por perdas familiares, perdas de entes muito próximos, pai, mãe, filhos, irmãos. A gente consegue resolver esses negócios? Muitos dos problemas nós não conseguimos. Não conseguimos resolver, a não ser que a gente deposite o nosso coração e as nossas emoções nas mãos de Jesus, que é o Supremo dos médicos. Ele consegue resolver essas coisas em nós. Nós não conseguimos. Porque nessa vida, nós precisamos conviver com uma fraqueza, com uma debilidade promovida pelo pecado em todos nós. Que a gente herdou do Éden, a gente herdou lá de Adão. Adão e Eva. Nessa vida, nós nunca experimentaremos compensação plena por todos os desgastes emocionais que a vida vai nos trazer. Nessa vida, não experimentaremos compensações plenas. Mas o nosso coração, guiado pelo Espírito Santo de Deus em nós, que tocou o nosso espírito, nos ensina a olhar para a eternidade, a olhar para o futuro, a olhar para aquilo que está preparado para mim, para nós, povo de Deus, num momento em que nós estaremos com o nosso amado Senhor Jesus, um momento em que não haverá mais tristeza, nosso corpo será glorificado. Este corpo convive com uma tendência para o mal permanentemente. Mas haverá um momento, neste momento que estivermos com Jesus, este nosso corpo será transformado, será glorificado. Alguns terão o corpo glorificado na segunda vinda de Jesus, em algum momento da segunda vinda de Jesus, se não morrerem. Mas os que morrerem antes da segunda vinda, terão os seus corpos ressuscitados, assim como Jesus foi ressuscitado. Isso tudo é uma mensagem que está dentro da Páscoa. A mensagem da ressurreição, a mensagem da Páscoa de Jesus, implica em morte, fala da cruz, mas também fala da ressurreição. E a ressurreição de Jesus, a mensagem do Evangelho, fala disso também, de que nós ressuscitaremos no futuro. Essa é a mensagem completa do Evangelho. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, e nós precisamos, pela fé, também morrer para o pecado e morrer para o mundo, e passar pela fé na cruz do Calvário, para experimentar a ressurreição, o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição de Cristo que nos capacita, que nos fortalece, que nos cura, que trata o nosso coração. É o poder de vida entrando em nós e curando
os problemas gerados em nós pela morte e pelo pecado. É o poder da ressurreição entrando em cena, é o poder da ressurreição tratando a nossa vida, o nosso interior, a nossa alma, as nossas mazelas e a esperança de um futuro em Cristo Jesus, em que passaremos a eternidade com Ele, sarados, totalmente curados, totalmente transformados, compensados por causa de uma dádiva, de um dom, de um presente que é de Jesus para todos nós. E de graça, porque nós não merecemos, nós não merecemos nenhuma compensação dos pecados que nós cometemos, das injustiças que nós cometemos na nossa vida para com as demais pessoas. Nós não merecemos nenhuma compensação. Aí que está a graça, o amor e a misericórdia de Deus, em que oferece para nós de graça algo que nos é dado pelos méritos não nossos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Pelos méritos de Jesus Cristo, Deus nos oferece cura total. Pelos méritos de Jesus Cristo, Ele nos oferece compensação. Pelos méritos de Jesus Cristo, Ele nos oferece justiça e a justificação de todo tipo de mal que o pecado trouxe a todos nós, e a cura e a purificação de todo tipo de iniquidade que nós herdamos desde Adão. Em Jesus, Ele nos ensina a olhar para frente. Nós seremos plenamente abençoados no futuro. Quem precisa administrar situações financeiras na vida, e que essas situações financeiras muitas vezes produzem muitas angústias no nosso coração. Quem tem coragem de levantar a mão, levanta a mão. Eu levanto também, a minha. Muitas vezes, os problemas financeiros tendem a roubar a nossa paz. O sistema é endemoniado. O sistema do mundo é endemoniado, porque o mundo jaz no maligno. Meu querido, você nunca vai ganhar dos bancos. Você nunca vai ganhar do sistema financeiro da nação. Eles sempre vão tirar de você. Nós vivemos num mundo que é endemoniado. Nós vivemos num mundo cujo sistema está demonizado. Não esquente o seu coração, não esquente a sua cabeça, não perturbe o seu coração, achando que o governo, o sistema, de alguma forma, vai compensar justamente você, vai compensar você com justiça, os empréstimos que você já fez nos bancos, as compras a crédito que você já fez na loja, ou uma casa que você comprou, os juros que o banco cobra. É de escravidão. Agora, presta atenção. O meu discurso agora, não confunda. Eu não estou fazendo um discurso pessimista. Eu estou dizendo o seguinte: coloca tudo isso na mão de Deus. Para de gastar energia se sentindo injustiçado, porque o mundo que nós estamos é injusto mesmo. E ele não vai mudar, a não ser naquele momento em que Jesus voltar na sua segunda vinda e estabelecer o seu governo definitivo sobre todas as nações da terra. Nesse momento, nós veremos justiça de verdade. Nesse momento, não antes. Não antes. Por isso, se o nosso bem-estar e a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde existencial estiver fiada, estiver dependente
das coisas materiais, das coisas desta terra, das coisas desta vida material, nós seremos os mais medíocres e infelizes desta terra e desse planeta. Nós sempre seremos injustiçados. Aliás, foi pelas nossas injustiças que Jesus foi para a cruz. Ele cumpriu a justiça de Deus, mas foram as nossas injustiças que enviaram Jesus para a cruz do Calvário. Nós somos injustos, o nosso coração é injusto. Nós não sabemos avaliar corretamente as coisas, nem as pessoas. Por isso a palavra de Deus fala que não é para julgarmos os outros, porque a nossa referência de certo e errado é estragada. Quando julgamos, temos a nós mesmos como referência de certo e errado. Agora fala para mim, com honestidade. Você acha que você é a melhor referência de certo e errado nesse mundo? Não, nós não somos. Nós não somos. Jesus é. Jesus é. Ele é o justo. Por isso, ele é a referência. Temos que comparar tudo a Jesus, não a nós. Nós praticaremos injustiça, não é o que queremos, em Deus não é o que queremos, mas infelizmente nós praticaremos injustiças na vida para com outras pessoas e faremos isso muitas vezes, infelizmente. Como cristãos, somos ensinados por Deus a termos um coração quebrantado e arrependido, para nos arrependermos dos pecados que cometemos e das injustiças que praticamos. Isso nós precisamos. Porque nós não podemos confiar a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa paz e ter esperança somente nesta vida. Não funciona. Não funciona. O Novo Testamento inteiro nos ensina a olharmos para frente, a olharmos para a eternidade, a olharmos para o futuro, a olharmos para o céu. Um exemplo disso, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que interessante, Filipenses 3, 20 a 21 fala assim: pois a nossa pátria está nos céus. Pois a nossa pátria está nos céus. Lá é a nossa pátria. Lá é a nossa casa. Estaremos voltando para casa. Quando Jesus estabeleceu o seu governo sobre todo o planeta, sobre todas as línguas, tribos, raças, nações, e Jesus trouxer o céu para a terra, definitivamente aí a gente vai se sentir em casa. Até o tempo, no futuro, em que nós teremos a liberdade de percorrer os ambientes do céu, os ambientes da terra, porque teremos o nosso corpo glorificado e poderemos estar com o Senhor lá nas nossas mansões, que a palavra de Deus fala que Jesus preparou para nós. E também a terra, até o momento em que Deus definir. Eu não vou entrar em detalhes, né, escatológicos. Mas a nossa pátria é o céu. Gente, lá é a nossa casa. Eu tenho saudade do meu lar. Eu tenho saudade do meu lar. Às vezes, tantos anos longe dos meus pais, às vezes eu me pego com saudade da casa dos meus pais. Porque há uma ambiência de ternura e de amparo na casa dos pais diferentes. Diferente. Minha filha
tá em casa esses dias aqui, hoje, amanhã, meu genro. Há uma ambiência diferente na casa do papai. O céu é nosso lar. Eu tenho saudade da minha casa. Você tem saudade do céu? Porque Jesus fez do céu a nossa casa, a nossa pátria, o nosso lar. O qual transformará, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo está falando isso sobre a segunda vinda, não sobre a primeira. Nós somos o povo que aguarda a segunda vinda de Jesus. É a mensagem da Páscoa do Cordeiro. Nós aguardamos, haverá um tempo em que Jesus voltará. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja Tito capítulo 2, de 11 a 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando, verso 13, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que interessante, 1 Timóteo 4, de 6 a 10. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom, Paulo dando conselhos a Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus, ele alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Olha o verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, e da que há de ser. Todo o nosso cristianismo convive com duas realidades, na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, enquanto eu estou no namoro, no noivado, nos projetos de vida, enquanto eu estou em casa, sozinho, na rua, onde quer que for, não importa, todos os lugares, na nossa vida, no nosso cristianismo, convivemos sempre com duas realidades. Aquilo que já foi revelado de Cristo a nós aqui, e que me ensina a viver como eu tenho que viver aqui, segundo a palavra de Deus, mas há uma realidade que está no porvir. Nós aguardamos uma realidade eterna, nós aguardamos algo que vai ainda ser manifestado, nós não sabemos exatamente como é, temos algumas informações, mas nós aguardamos um tempo em que a glória de Deus será experimentada numa intensidade muito maior. O poder de Deus se manifestará a nós numa intensidade muito maior. Nós não teremos limitações de tempo e espaço, nós não teremos limitações porque o nosso corpo estará glorificado, nosso coração não tenderá para o mal, nós nos movimentaremos no mundo do Espírito, nos movimentaremos no mundo celestial e nos aproveitaremos no melhor sentido de todo tipo de graça, de dádiva que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, experimentando uma plenitude de amor, uma plenitude de prazer, uma plenitude de alegria, uma plenitude de celebração, uma plenitude de êxtases, êxtase sobre êxtase, sobre êxtase, sobre êxtases, porque estamos na presença de Deus e a sua presença dentro de mim é grandiosa demais, e se fosse nesse corpo explodiríamos de tanta alegria,
mas nosso corpo será glorificado, será capaz de suportar beleza extrema, alegria extrema, êxtases multiplicados, porque estamos com o corpo glorificado. Nesse tempo, nós convivemos aguardando esse momento em que vai acontecer na sua segunda vinda, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer. Um dia todos nós experimentaremos isso. Todos nós. Nós vivemos pela eternidade. Cabe avaliarmos como tem sido a nossa vida cristã. Cabe avaliarmos o quanto temos valorizado o céu, o quanto temos valorizado o ensino de Jesus Cristo, o quanto temos vivenciado tudo isso, porque é a vivência nos ensinos de Cristo nessa vida, nessa terra, que nos prepara para experimentarmos aquilo que está reservado para nós no futuro. Porque muitos na caminhada abandonam a fé, muitos na caminhada valorizam o pecado, muitos na caminhada dão muito mais chance para as vontades da carne do que para as verdades do Espírito. Cabe avaliarmos a nossa vida um pouco mais. Vivemos só para essa vida? Casa, carro, jantares, dinheiro, poupança. Quando o anticristo se levantar, ele vai tomar tudo isso de todo mundo. Todas as casas que nós compramos vai ficar para o anticristo. Ei, o pastor não está dizendo que a gente não tem que comprar casa. Nem está dizendo que a gente não tem que fazer investimento. Nem está dizendo que a gente não tem que crescer. Nem está dizendo que a gente não tem que, na graça de Deus, produzir riqueza. Nós temos sim. Mas nada disso enche o nosso coração. Nada disso nos dá segurança, porque Deus é a nossa segurança. Nada disso é o principal elemento de alegria do meu coração. Não. É Jesus. É Jesus. Porque nós temos uma herança imensuravelmente maior. Não dá para descrever, que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós já herdamos. Agora, presta atenção aqui comigo. O que eu falei? Que o mundo é injusto, não é? Amém? Que nós vamos conviver com injustiça até a gente morrer ou até Jesus voltar, certo? Amém? Isso é uma verdade. Ok, tudo isso é injusto, é injusto, é injusto. Ah, não incorra, não caia na tentação de ficar se lamuriando. Não caia na tentação de ficar se sentindo vítima. Ai, coitadinho de mim. Me tiraram isso. Me tiraram aquilo. Me fizeram sofrer aqui. Falaram mal de mim. Não caia nessa. É engodo de Satanás, não caia nessa. Presta atenção. Aquilo que nós temos reservado em Cristo é muito maior do que tudo isso. Agora, a palavra de Deus fala que nós vamos herdar algo que nós não construímos. Nós vamos ganhar de graça, herdar uma herança que Jesus é quem conquistou por si mesmo. E ele falou assim: é meu, a glória é minha, o céu é meu, os reinos são meus, a alegria é minha, a felicidade é minha. O poder é meu, principados e potestades estão todos debaixo dos meus pés. Os anjos são meus, a música é minha, a felicidade extrema é minha. E eu quero repartir isso de graça com a minha noiva. Meu querido, um só segundo, com todas as dádivas que temos em Cristo Jesus no céu, valem infinitamente mais do que 1 milhão de vidas acumulando riqueza nessa terra. Amém? Pois, vamos passar para Apocalipse, capítulo 19, de 1 a 10. A primeira ceia é a ceia da libertação, a segunda ceia é a ceia da comunhão, é a ceia de Jesus com seus discípulos, mas essa terceira ceia,
que está descrita em Apocalipse 19, é a ceia das bodas do Cordeiro. De 1 a 10 de Apocalipse 19 diz assim: entenda o seguinte, essa altura do texto de Apocalipse, o anticristo já se manifestou. No nosso tempo agora, ele ainda não. O falso profeta já se manifestou. Nosso tempo agora ainda não. A besta já se manifestou nesse tempo profético do capítulo 19 de Apocalipse, mas no nosso tempo agora, aqui em Cornélio Procópio, ainda não. Mas aqui, eles já se manifestaram e já foram vencidos, estão sendo vencidos e derrotados cabalmente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí, chega um momento em que todos os discípulos de Jesus, de todos os lugares e todos os tempos, vão se reunir. Aí o capítulo 19, nesses versos, está descrevendo esse momento. As bodas do Cordeiro, um tempo em que Jesus está... Ele não tem ansiedade no sentido pecaminoso, mas não vou usar essa palavra, vou tentar usar outra. Jesus está desejoso demais por esse momento aqui, que Ele vai ter comigo e com você, se você já entregou a sua vida para Ele, e se você já experimentou a salvação do Senhor Jesus, se o teu nome já está no livro da vida, porque se não tiver, o fim é perdição, o fim é inferno, o fim é condenação. Mas para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, esse é o fim, porque esse fim não é o fim para todo mundo, não. Este fim aqui, esta celebração, esta festa, são para os filhos, são para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus. O que faz um discípulo? O que faz um discípulo? O que o seu mestre faz, certo? Um discípulo tem que parecer com o mestre, porque senão ele não é discípulo. Essa ceia será para os discípulos. Amém, queridos? É para você. E se de alguma forma, em alguma área da sua vida, você não está se parecendo com Jesus, Deus te dá tempo de se arrepender. Amém? Vamos lá, Apocalipse 19, de 1 a 10, diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
o linho finíssimo com que nós nos adornamos para esse dia são os atos de justiça dos santos. Lembrando do que essa expressão significa no Evangelho de Mateus, justiça ou atos de justiça, ou cumprir a justiça de Deus para Mateus, é simplesmente conhecer e fazer a vontade de Deus plenamente. Nós nos adornamos para este dia, quando colocamos a vontade de Deus em prática na nossa vida. Você que conhece a parábola das bodas no Evangelho que Jesus conta, quem estiver com a roupa errada, entra para as bodas? Não. Porque nós nos vestimos dos atos de justiça, que é conhecer e fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Olha que interessante. Nós vamos nos adornando. O nosso vestido, a nossa roupa está sendo fabricada agora. Não vai ser fabricada lá. A roupa que usaremos para as bodas está sendo fabricada agora, nesta vida. Capite? Estão comigo? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.